Pois bem, agora que eu já tenho o gênero literário, agora que eu já sei qual é o tempo do Apocalipse, que na verdade é o tempo bíblico, o tempo bíblico é um tempo de uma semana profética, 7.000 anos, de Adão até o ano 3.000, e essa é a perspectiva judaica. O que acontece no final dessa semana? A regeneração da humanidade. É por isso que quando você abre lá no último capítulo do livro A Gênese, de Kardec, qual que é o último capítulo? São chegados os tempos. Olha isso. São chegados os tempos. Que tempo? Que tempo? Esse tempo. Né? Esses últimos 1.000 anos. Esse Shabat da humanidade. Ou como diziam os profetas do Velho Testamento, o Olam Rabá, o mundo vindouro, o mundo regenerado. Toda a narrativa bíblica aponta para um mundo regenerado. Para um mundo regenerado. Toda. Se você vai na religião muçulmana, também. Você vai na religião na chinesa, na japonesa, todas as civilizações humanas falam de um tempo da regeneração. Falam de um tempo em que as coisas serão corrigidas. Esse é o tempo do Apocalipse. Esse é o tempo. Então vamos falar lá, agora, de elementos importantes. Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo. Então, o tempo do Apocalipse não é o seu calendário. Esqueça seu calendário. Esqueça o seu calendário. Não é esse tempo. É outro. É outro, né? Então vamos lá. Agora eu tenho que identificar símbolos. Que símbolos são esses? Né? Porque o Apocalipse vai falar de símbolos. Nós vamos aparecer aqui a besta da terra, a besta do mar, a besta do céu que deu poder à besta da terra e à besta do mar. Nós temos a Babilônia, a prostituta embriagada com vinho, e que embriagou todos os reis. Nós temos vários símbolos no Apocalipse aqui que são dificílimos. São dificílimos. Né? Nós temos aqui quando João é convidado a uma cerimônia, lá, uma cerimônia celestial, né? É referida como o culto celestial. Ele fala uma coisa curiosa, né? O primeiro ser vivente, que ele chega num lugar celestial e tem um trono, e aí ele vê 4 seres viventes. O primeiro é semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um novilho, a um boi. O terceiro tem rosto de homem. E o quarto é semelhante à águia quando está voando. Gente, que coisa, né? O que é isso? Que símbolos são esses? Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esse símbolo está na cultura do João. Está nos livros. Volta depois lá em Êxodo, no livro de Êxodo, e você vai perceber uma coisa. O povo hebreu, depois que foi libertado da escravidão egípcia por Moisés, o povo hebreu estava dividido em 12 tribos. O que são as tribos judaicas? São como os estados da Federação Brasileira. Então eu digo assim, eu sou mineiro, eu sou baiano, eu sou gaúcho, eu sou catarinense, eu sou do Paraná, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou do Mato Grosso, eu sou de Goiás, não é? É isso. As tribos são isso. A nação hebraica era dividida em 12 tribos. Mas como é que eles andaram? Como que eles se deslocaram no deserto, guiados por Moisés? Tudo junto, misturado, assim? Andando numa multidão desordenada? Não. Sabe como eles andaram? 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos à esquerda, 3 tribos à direita.
de uma maneira bem peculiar. Se você olhasse o povo hebreu se deslocando no deserto de cima, se você tivesse um drone, se você filmasse com um drone o povo hebreu se deslocando pelo deserto, você ia perceber que eles se deslocaram em cruz, formando uma cruz. Que ironia, né? Uma cruz. 3 tribos na ponta da cruz, 3 tribos no pé, 3 tribos do lado esquerdo, 3 tribos do lado direito. E cada conjunto de 3 tribos tinha uma bandeira. Tinha uma bandeira. A primeira bandeira era o quê? Um leão. A segunda bandeira era o quê? Um boi. A terceira bandeira era o quê? Um rosto de um homem. E a quarta bandeira era o quê? Uma águia. Então, se você filmasse com um drone de cima, você ia ver uma cruz. Eles se deslocaram em cruz. E se você baixasse o drone e olhasse de frente, desse uma volta, você ia ver isso que ele viu. Um leão, um boi, um rosto de um homem e uma águia. O que o João está repetindo aqui? O que ele está descrevendo aqui? Uma grande jornada da humanidade em direção à liberdade. A humanidade simbolizada pelo povo hebreu. É por isso que Emmanuel diz assim, é preciso, quando estiver... Está lá no livro O Consolador. Quando estiver lendo os textos bíblicos, é preciso interpretar Israel nas profecias bíblicas como um símbolo da humanidade inteira. É preciso interpretar Israel como um símbolo da humanidade inteira. É isso. É isso aqui. Então, tá vendo? Os símbolos são da Bíblia. E para finalizar, que eu não podia deixar de falar, o Apocalipse trabalha, os profetas, a literatura apocalíptica, trabalha com um conceito que é o conceito de evolução em 2 mundos. Evolução em 2 mundos. Eu tenho um processo evolutivo que está acontecendo aqui na Terra e um processo evolutivo que está acontecendo no mundo espiritual. A evolução é entre 2 mundos, em 2 mundos. E esses 2 mundos, o espiritual e o terreno, eles interagem. Eles interagem. Então, por exemplo, quem domina, quem é o símbolo do mal no mundo espiritual? O dragão. O dragão, que é a serpente. Lá de Adão e Eva. É a serpente que cresceu, 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 cresceu. Então, o que o Paulo fala nas suas cartas? O que o João está dizendo aqui? Vocês acham que quem está controlando as estruturas do mal no mundo material são encarnados? Você acha que os verdadeiros poderes estão encarnados? Não. As grandes potestades, o grande controle está no mundo espiritual. Porque é a evolução em 2 mundos. E eles interagem. O mundo corporal e o mundo incorpóreo, ou mundo espiritual. Eles interagem. Interagem. E esses animais, a besta, a Babilônia, a besta do mar, a besta da terra, o que é isso?
Isso João tirou do profeta Daniel. O que o profeta Daniel nos fala? O profeta Daniel nos fala da primeira Babilônia, da Babilônia histórica. Qual que é a questão da Babilônia? A Babilônia histórica, o Império Babilônico, foi o império que escravizou o povo hebreu. Depois do Egito, teve um outro império que escravizou o povo hebreu. E uma escravidão que durou muito, muito tempo. A Babilônia, a verdadeira Babilônia. E o primeiro rei desse império babilônico, da época do profeta Daniel, o rei, o imperador, era Nabucodonosor. E o Nabucodonosor teve um sonho. Que sonho que ele teve? Ele sonhou com uma estátua. Só que essa estátua começava com a cabeça de ouro, e a estátua, o peito era de outro material, o ventre era de outro material, as pernas eram de outro e os pés eram de barro. Ou seja, à medida que o tempo ia passando, o material ia degenerando. Olha isso. Então a ideia é de que os impérios humanos, com o tempo, eles iam degenerando. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor pede ao profeta Daniel, que era um conselheiro do rei, como Isaías também era um conselheiro de rei. Ele pede para interpretar. O profeta Daniel tem a mesma visão do Nabucodonosor, mas ao invés de ver uma estátua, ele vê animais. Qual que é a ideia aqui? É que nós, encarnados, olhamos para autoridades, impérios, instituições e vemos coisas humanas. A espiritualidade olha para essas instituições, olha para esses impérios e enxerga neles o quê? Animais. Por quê? Porque são primitivos, porque são violentos, porque são uma expressão de um instinto animal do ser humano. Então, onde a gente vê glamour, a espiritualidade vê animalidade. E como que a profecia judaica interpreta a animalidade humana nas instituições, nos impérios? Através de animais. E por isso que nós temos bestas aqui, e são animais estranhos, né? Porque eles têm várias cabeças, vários pés, eles são uma mistura, exatamente, uma mistura de animalidade de todos os tipos. Então, olha para o nosso sistema econômico é animalesco. Ele é altamente egoísta e predador. As nossas instituições políticas, tudo. É muito primitivo. Mas o mais importante são uma coisa só. Então, quando o profeta olha para os impérios, tudo é Babilônia. Roma é Babilônia. Babilônia é Babilônia. Egito é Babilônia. E hoje? Quais são os impérios babilônicos da nossa época? Tudo é Babilônia. Por quê? Porque Babilônia é um símbolo. É um símbolo do poder político, econômico, social, animalizado, instintivo, que gera morte, que gera injustiça, que gera desigualdade, que gera opressão. Isso é a Babilônia e as bestas. É isso. Então, o Apocalipse está descrevendo essas estruturas. E essas estruturas, gente, elas se atualizam. A Babilônia do Nabucodonosor virou a Roma da época de João. A Roma da época de João é o que hoje? Quais os impérios hoje estão simbolizando essas bestas aqui? Eu não vou nomear aqui para não ser desagradável. Mas cada um aí vai tirar suas conclusões. Então, esse símbolo, ele reflete o quê? Um padrão psíquico,
um padrão evolutivo. E o que a regeneração fará? A regeneração planetária, isso está lá no último capítulo do livro A Gênese, de Kardec. O que é regeneração? Regeneração é mudança na economia, na política, na sociedade, na religião, em tudo. Em tudo. É dessa mudança que Apocalipse está falando. Nesse tempo, que é o tempo de 7.000 anos. Então, o tempo é outro, os símbolos são outros, as ideias são outras. É por isso que a gente tem dificuldade de interpretar Apocalipse. Porque ele está falando disso. Dessa evolução da humanidade até a regeneração. Até ela ser regenerada. Com mudança em todas as áreas. Nas artes, na política, na economia, na sociedade, na religião. E aqui nós temos um símbolo, que é qual símbolo? O símbolo da religião. O símbolo da religião. Que o Emmanuel já dá de canja para a gente lá no livro Consolador. Ele fala, de todos os símbolos tristes do Apocalipse, o mais triste é o da igreja desviada, é o da religião que se desviou, que é simbolizada pelo quê? Pela prostituta embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Se você ler o profeta Oséias, você vai ver que prostituição, na linguagem profética, tem nada a ver com sexo, tem nada a ver com sexualidade. Prostituição no Antigo Testamento tem a ver com idolatria. Toda vez que eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu incorro na prostituição. Eu passo a ter outros deuses. Por quê? Porque Senhor e marido em hebraico é a mesma palavra, Baal. Baal é um trocadilho. É um trocadilho. Então, ter vários senhores ou ter vários maridos, por isso que idolatria, na linguagem profética, é sinônimo de prostituição. Então, a grande prostituta é o quê? É uma religião idólatra. Uma religião que idolatra mais o dinheiro, mais o poder, mais a fama, do que os princípios espirituais. Então, ela se embriagou e acabou perseguindo, matando, excluindo, oprimindo. Então, esse é o símbolo do Apocalipse. Tem muito mais coisas. É claro que aqui nós demos apenas um voo panorâmico, mas eu acredito que foi possível encontrarmos chaves muito preciosas aí para fazer uma leitura mais ponderada, mais inteligente desse livro extraordinário do Novo Testamento. Muito obrigado, meus amigos.